Olá, bom dia. Estamos de volta à nossa série Gotas de Sabedoria. Hoje entramos no capítulo 7. Sabedoria como proteção e sentinela. Esse é o tema da mensagem de hoje. Mas antes da gente entrar nesse tema e a gente ver alguns textos que acrescentam sabedoria ao nosso dia, nós vamos ter um tempo de oração. Eu te convido a esse tempo comigo. Deus querido, obrigado, Deus, mais uma vez, pelo dia, Senhor, pelo dom da vida, por tua misericórdia e graça, Senhor. Nosso coração está sedento, ó Deus, por conhecer mais e mais da tua palavra e da sabedoria que vem de ti. Por isso pedimos ao Senhor que nos libere, Senhor, o nosso entendimento, libera, Senhor, nossa capacidade de compreender e entender os textos e a sabedoria, Senhor, o ensinamento na tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, o texto hoje dessa porção, capítulo 7 de Provérbios, traz de fato a sabedoria como proteção e sentinela. É interessante a gente entender que, na medida que a gente avança no nosso conhecimento, naquilo que pode ser acrescentado à nossa vida, sabe? Por meio da palavra do Senhor, a gente está, de fato, protegendo o nosso caminhar, protegendo o nosso coração, protegendo a nossa mente. E exatamente o sábio Salomão, ele traz, assim, com muita intenção, essa porção hoje do capítulo 7, ele fala assim, ele traz como um dos relatos mais vividos de Provérbios, né? E observa assim, e ele traz um exemplo muito interessante. Como que ele estivesse num lugar alto, observa-se de uma janela um jovem, né, na sua caminhada, e ele se aproxima de um momento, de uma situação, uma condição de perigo. E a grande lição é que a queda, quando uma pessoa cai, raramente isso acontece de repente. As coisas acontecem de uma forma mais pausada, né, gradativa, não de repente. E com a falta de vigilância, a aproximação gradual de ambientes de risco. Então, o sábio ele orienta sobre essa situação em que nós, às vezes, nos propomos a um determinado caminhar, que gradualmente, quando não há de fato uma orientação vinda de Deus para a nossa vida e a gente resolve caminhar, sabe, de forma isolada ou falando assim, de forma solo, né? Com o nosso próprio entendimento, abrindo mão daquilo que Deus pode fazer por nós, nós caminhamos de maneira solta, sabe, sem vigilância e a gente se aproxima muito de situações de perigo. A sabedoria, então, nos convida nesse capítulo 7 a guardar os mandamentos como a pupila dos nossos olhos. Você que enxerga, né? Você que tem seus olhos, que tem a sua saúde ocular, você protege os seus olhos de todo o risco, né? Porque é por meio dos olhos que a gente consegue nos orientar na nossa caminhada, nas nossas andanças diárias, né? Pense no cuidado instintivo que temos com os nossos olhos. E é esse mesmo cuidado que devemos ter com a nossa integridade espiritual. Ele traz aqui essa metáfora, né? Ele traz aqui a pupila dos olhos porque é algo muito precioso para nós. Mas ao mesmo tempo nós também precisamos entender que a nossa integridade espiritual é de um mesmo valor. Devemos ter esse cuidado. Salomão então ensina que a melhor forma de não cair em tentação é estar tão preenchido pelos conselhos de Deus que não sobre espaço para as vozes sedutoras que promete prazer imediato. Ser sábio, então, é antecipar o fim de uma coisa antes mesmo de dar o primeiro passo. A pessoa sábia, ela planeja, ela reflete sobre a decisão que ela quer tomar, sobre a direção que ela quer seguir, mas ela reflete. Então, assim, ser sábio é isso, é ponderar acerca das decisões. Eu quero trazer aqui, sabe, alguns versículos que eu destaco aqui nesse capítulo 7. Provérbios 7, no verso 2, ele fala assim, ó, guarda os seus mandamentos, ou melhor, guarda os meus mandamentos e vive.
Guarda a minha instrução como a pupila dos seus olhos. Provérbios 7:4. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chama ao entendimento seu parente próximo, para que eles possam te guardar da mulher estranha, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Verso 25 diz, não se desvie o seu coração para os caminhos dela e não se perca nas suas veredas. Então a sabedoria, ela tem esse propósito aqui no capítulo 7 de proteger, sabe? Proteger seu coração, sua integridade espiritual, como nós nos preocupamos em proteger os nossos olhos, a pupila dos nossos olhos. E eu quero trazer aqui também, sabe, o versículo de ouro. Ele é o versículo que vai coroar essa porção aqui no capítulo 7. Então está lá no verso 2, guarda os meus mandamentos e vive. É interessante o que Salomão está falando aqui. Ele condiciona a viver a uma condição de guardar os mandamentos de Deus. E a gente vai compreender que viver a nossa vida e viver essa vida intensa, viver essa vida com qualidade, que é o que o texto ensina, não é simplesmente nós acharmos que temos liberdade de viver da forma que nós quisermos, o estilo de vida que nós queremos adotar, que o fato dessa liberdade de nós termos ela, mas esse viver, essa qualidade de vida, essa qualidade no viver, ela está condicionada a guardar não nossos próprios pensamentos, as nossas próprias concepções, mas os mandamentos de Deus. Porque é por meio dele que nós temos, sabe, a orientação para viver da melhor forma possível, e a melhor forma possível é aquela que agrada a Deus. Aquela que de fato não fere os nossos amigos, na verdade, os nossos familiares, o nosso cônjuge. Sabe, a melhor forma de viver é aquela onde eu vivo sem, às vezes, ofender as pessoas. Sem, às vezes, colocar em risco o meu relacionamento com as pessoas. Então, guardar o mandamento eu digo que seria um requisito vital para quem quer, de fato, viver uma vida abundante. É o que o texto aqui em Provérbios 7, verso 2, vai tratar. E eu quero trazer aqui a aplicação prática para esse capítulo 7. Diz assim, né? Vigilância de ambiente. Então esse capítulo 7, ele vai falar aqui, olha, a sabedoria de hoje nos ensina a gerenciar nossos lugares e horários. Olha que interessante é esse ensino. Vigilância de ambiente. O jovem do capítulo 7, como nós exemplificamos aqui, e o próprio texto fala, foi para perto da casa da sedutora no crepúsculo, no final do dia. No final do dia, no entardecer. Identifique, então a aplicação é, identifique quais são os horários, o ambiente de risco que você está proposto. Para você, ou seja, redes sociais, alguma imagem, algum vídeo, alguma situação, seja no trabalho, seja às vezes na própria rua que você caminha. Certas rodas de conversa também são situações perigosas. Então você vai, a partir dessa reflexão, a partir desses lugares que você identificar, você vai tomar uma decisão, mudar a sua rota, mudar de ambiente. Uma outra aplicação importante é a intimidade com a própria palavra de Deus. O texto diz que para atar os mandamentos aos dedos, aplique isso tornando a Bíblia acessível. Deixe um versículo aberto no seu computador. Olha aqui que aplicação prática é eficaz, né? Deixe um versículo aberto no seu computador ou na sua mesa. Seja intencional com isso. Que o conselho de Deus seja o seu parente mais próximo em cada decisão. Sabe, as coisas que fazem bem para nós, as coisas que tendem a cooperar com a nossa vitória, com o nosso sucesso, no nosso dia a dia, daquilo que nós fazemos, elas precisam estar ao nosso lado. Precisamos ter acesso a essas coisas, a essas pessoas, a esse texto de uma forma mais facilitada.
E uma forma de fazer isso é você exatamente fazer como foi aconselhado aqui. Às vezes você consegue pegar um texto da palavra, um versículo importante e deixar aberto na tua mesa, no seu local de trabalho. Às vezes você está em casa, você pode pegar esse texto e escrever ele no papel e colar na frente na porta da sua geladeira. Onde que você fica mais tempo? Às vezes é no seu quarto, você pode colocar de repente na sua escrivaninha, na porta do quarto. Sabe, aquilo que edifica a nossa vida e que nos dá segurança para aquilo que nós precisamos fazer e vai nos proteger, nós precisamos estar assim, como que um colega que senta ao lado, né? Um parceiro que senta ao lado e precisa estar do nosso lado. E aí eu quero trazer o desafio do dia para finalizar essa porção. O checkpoint da pupila. O que seria isso, né? O checkpoint da pupila. E eu vou trazer para você. Escolha um momento do dia de hoje para fazer uma pausa de proteção. Feche os seus olhos por alguns segundos e pense: o que eu vivi, ouvi ou fiz hoje que poderia ferir a pupila dos meus olhos espirituais? Faça essa reflexão. Então, o seu desafio é confessar isso a Deus e tomar uma decisão prática para evitar esse caminho amanhã. Então, você vai conseguir identificar, aceitando esse desafio e aplicando ele na sua vida, você vai identificar situações em que há uma insegurança para as suas pupilas espirituais e que requer de você uma mudança de atitude. Então, essa porção de provérbios para hoje. Eu quero te incentivar a você ler todo o capítulo 7 de provérbios. E também eu quero te pedir que você compartilhe o link dessa mensagem com os seus contatos. Compartilhe com as pessoas, com seus parentes, envie para elas. Aí eu peço também que você nas nossas redes sociais possa também curtir lá as nossas publicações e comente lá como tem sido para você participar conosco aqui da nossa série Gotas de Sabedoria. Fico por aqui, amanhã eu retorno. Deus te abençoe.